Quem vai nos ajudar a entender quais devem ser os próximos passos do governo brasileiro e do próprio Donald Trump vai ser o economista-chefe da CM Capital, perdão, a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta. Seja bem-vinda à nossa programação, Carla. Muito obrigado por nos atender nesta manhã. Claro, com uma bomba que foi lançada pelos Estados Unidos ontem, não uma bomba bélica, uma bomba tarifária de Donald Trump, mais uma dessas decisões erráticas do presidente norte-americano que vão afetar diretamente a nossa economia. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui novamente, né? E dos males, o menos pior, né? Ainda bem que uma bomba tarifária não é uma bomba de outras características, mas vamos lá tentar destravar e entender o que vai acontecer a partir desses primeiros movimentos. O que preocupa, Carla? O que é o principal ponto de atenção, na tua opinião, como economista que acompanha diretamente a economia brasileira, para os efeitos deste tarifaço? É se ele vai passar a valer ou não? É a reação do governo brasileiro? É a extensão dessas tarifas? É o efeito inflacionário? O que está chamando mais a atenção e lhe preocupa mais neste momento? Olha, eu acho que a notícia em si ela é muito impactante. Mas quando a gente observa os desdobramentos que ela pode trazer em termos econômicos propriamente ditos, me parece que eles devem ser um pouco mais suavizados. Então, sobra as relações comerciais e as relações geopolíticas se podem ter esse grau de animosidade maior, mas isso não cabe à minha análise aqui. Então, olhando especificamente para a esfera econômica, acho que o primeiro ponto de destaque é que o Brasil sofreu, ou vai sofrer a partir do 1º de agosto, essa imposição tarifária, mas o Brasil não é o único país que vai sofrer essa imposição tarifária. Então, outros países ao redor do mundo, claro que com taxas distintas, também passam a obedecer uma tarifa mais elevada para negociar com os Estados Unidos. Isso já suaviza um pouco esses impactos. O segundo deles é que boa parte desses produtos exportados pelo Brasil, eles não são encontrados em outras localidades. Então, o mercado ele acaba ficando, de certa forma, um pouco mais restrito ao brasileiro. O terceiro ponto é que boa parte das empresas que negociam com os Estados Unidos já tem uma parcela da produção internalizada, né, produzida internamente nos Estados Unidos, o que reduz o impacto sobre o balanço corporativo dessas instituições também. E, por fim, acho que os efeitos macroeconômicos de segunda ordem, que são importantes aqui, eles tendem a gerar, num primeiro momento, uma inflação mais elevada nos Estados Unidos e um excesso de oferta nos demais países do mundo. Isso inclui o Brasil. Então, a gente pode ter processos deflacionários ou de arrefecimento inflacionário internamente. A princípio é isso, claro que toda ação tem uma reação, então desdobramentos secundários que são absolutamente difíceis de mapear nesse momento também podem ser levados a cabo em breve. O governo já prometeu retalhar tarifas de 50% para produtos vindos dos Estados Unidos. Podem ter efeito inflacionário e a gente vai ficar naquela briga. Vai ter mais disponibilidade interna de alguns produtos, vai ter mais tarifa para o que vem dos Estados Unidos. A gente não sabe o que vai acontecer com o dólar. É ponto de atenção também. Exatamente. Bom, acho que em termos imediatos, o que a gente pode identificar é que, para fins de IPCA, principalmente, esses efeitos tendem a ser mais deflacionários, né? Isso porque carnes, que seria um produto um pouco mais afetado, ele tem um peso muito grande dentro do nosso indicador, né? Que foi divulgado hoje, inclusive. Aproximadamente 2% do preço do IPCA é composto por proteína animal, especificamente proteína bovina, né? Então, esse seria um dos fatores que, de imediato, teria essa redução de preço, tudo mais constante. Outros fatores que dizem respeito ao dólar, especificamente, e aos produtos industriais, que é o que a gente mais importa dos Estados Unidos, eles já passaram por um processo de substituição de fornecedores. Então, nós temos outros países capazes de ofertar esses itens, né? Tanto externamente como internamente. Boa parte dessa produção é realizada aqui. Então, acho que nesse primeiro momento, os impactos mais imediatos, eles tendem a ser deflacionários. Claro que à medida que as coisas forem caminhando, a mudança relativa nos preços, ela se faz sentir de formas mais expressivas, e aí a gente precisa mapear quais seriam esses impactos secundários. Mas, a princípio, os impactos tendem a ser deflacionários, sim. Perfeito. E aí, por exemplo, atenção total para talvez impactos secundários. O que a gente já encontrou de movimentos do mercado com essas tarifas? A gente está com 10%. O que a gente pode levar destes 10% que já temos de tarifa para entender estes 50% que podem vir por aí?
a gente conseguiu se ajeitar? Você falava de troca de fornecedores, de mudança de parceiros comerciais. Foi um ensaio que pode nos ajudar a enfrentar esse novo momento das relações entre Estados Unidos e Brasil? Acho que quando a gente trata desse ponto especificamente, é interessante fazer um disclaimer aqui. As tarifas e essa nova dinâmica global, ela gera uma nova mudança estrutural, né? Quando a gente pensa em inflação, esses movimentos de curto prazo, a gente está falando de conjuntura. E essa mudança de fornecedor, essa internalização da produção ou, né, busca por novos fornecedores a nível global, isso tem mudanças de médio e de longo prazo, né? Então, no curto prazo, você não consegue controlar esses movimentos, você quer contorná-los. E para tomar decisões, internalizar a produção, pensar em mercados abrindo ou mercados fechando, os empresários que tomam essas decisões, eles não tomam essas decisões com base em movimentos de curtíssimo prazo. Eles fazem um estudo acurado, eles fazem uma expectativa de demanda e de oferta por esses produtos ao longo do tempo, que reverbera mais uma vez nas esferas estruturais de médio e de longo prazo. Então, esse movimento de troca, de início, ele acontece sentindo os efeitos mais imediatos via preço. Mas para a manutenção dessas relações e da produção e da dinâmica econômica ao longo do tempo, as mudanças são estruturais e elas são bem mais lentas. Perfeito. Este tarifaço tende, talvez, a auxiliar no processo de desaquecimento da economia brasileira, na tua avaliação? Desaquecimento da economia brasileira, eu diria que é bem difícil. A gente pode ter impactos pontuais, inflacionários e deflacionários, né, a partir do setor e do segmento que se observa, mas impactos no mercado de trabalho, eu diria que isso é efetivamente um pouco mais difícil. Por quê? Porque o dinamismo da economia brasileira, ele está majoritariamente hoje pautado pelo consumo doméstico, né? Então, esse nível de aquecimento do consumo das famílias, principalmente dos setores de serviços, dos setores que são mais intensos em mão de obra e voltados para o consumo das famílias, são eles que têm alimentado e retroalimentado essa dinâmica econômica e esse consumo elevado aqui dentro. Então, a via que passa por um desaquecimento agora, e nesse momento, é outra, né? O que se espera que tenha esse desaquecimento é outra. Não é a que tem potencializado o consumo e a dinâmica econômica interna. Portanto, talvez sim, seja esperado em alguma magnitude, mas, mais uma vez, esses impactos tendem a ser suavizados, especialmente no curto prazo. Tem o que ceder nestas negociações em termos de abertura de mercado, em termos de tarifas? O Brasil já negociava com os Estados Unidos, essas são as informações que chegam a nós pelo ministro da Fazenda e também pelo MIDIC, o Ministério da Indústria e Desenvolvimento aqui do Brasil. O Brasil já estava na mesa de negociações com os Estados Unidos, até agora estávamos apartados. Parece que as motivações destes 50% são muito mais políticas do que econômicas, mas há o que ceder nessas negociações, Carla? Olha, negociações são sempre muito peculiares e características, né? Eu acho que o Estado brasileiro, de modo geral, ele sempre teve uma boa disponibilidade para negociar e para ouvir as partes. Então, essa é uma característica do Estado brasileiro e por que nós esperaríamos algo diferente nesse momento? Então, sim, existe espaço para negociação, existe uma boa vontade, acredito eu, da estrutura de Estado do Brasil, que sempre foi uma estrutura aberta e propensa a negociações, para promover esse tipo de conversa, né? E tentar encontrar um ponto mais benéfico ou que seja menos nocivo para a economia nacional. Agora, como essas diretrizes serão dadas e qual será o caminho adotado, aí é praticamente impossível nós sabermos, porque essa tem sido a dinâmica dos Estados Unidos com o resto do mundo, inclusive, né? E os resultados têm sido difíceis de serem mapeados. Então, a gente precisa parar e observar, mas a boa vontade eu acredito que exista, assim como sempre existiu. Perfeito, vamos acompanhar essas negociações que vai vir de lá, que vai ir de cá, que o governo brasileiro vai oferecer para os Estados Unidos ou em que pontos não vai ceder. Afinal, nós temos aqui demandas judiciais de Donald Trump, demandas políticas de Donald Trump que vão muito para além do escopo econômico, do que a gente está debatendo aqui sobre abertura, fechamento de mercado, sobre tarifas e protecionismo do mercado interno. Quando a gente fala, por exemplo, de medidas a serem tomadas, a gente separou uma lista aqui com tarifas recíprocas, com limitações para patentes, com limitações para royalties de audiovisuais,
e também com limitações para a exportação de materiais críticos, que são aqueles minérios utilizados principalmente na indústria de eletrônicos, na indústria de baterias e para a transição energética. Essas medidas estão disponíveis para o governo brasileiro. Você acredita que, caso elas sejam tomadas, nós tenhamos efeitos econômicos mais graves ou seriam medidas mais políticas do que afetar a nossa economia de forma geral? Efeitos econômicos a gente deve ter, em alguma magnitude, sim. Mas acredito que na esfera política eles sejam amplificados de uma forma muito mais expressiva. Mas acho que é importante mencionar também que, mais do que os impactos que seriam e atingiriam o Brasil, isso tem impacto sobre a própria economia norte-americana. Então, acho que daí vem um pouco da disposição maior dos Estados Unidos, inclusive, para abrir essas negociações, né? Por que eu digo isso? Porque como os Estados Unidos estão fazendo isso nesse momento com o Brasil, mas com todos os países do mundo, os preços tendem a aumentar por lá, né? Os preços aumentando por lá, você tem um processo inflacionário que demanda uma taxa de juros igualmente mais apertada também por lá, né? Então, e é justamente nesse ponto que o próprio Trump também tem batido, né? Quando ele ataca abertamente o Powell, que é o presidente do Federal Reserve. Então, acho que os Estados Unidos, eles implementaram essa tarifa, mas eles têm mais a ganhar negociando em termos econômicos do que o Brasil teria a perder caso isso não fosse levado a cabo. Então, acho que tem esses pontos aí para serem levados em consideração. Perfeito. E até um movimento interessante, como você vem acompanhando de inflação lá nos Estados Unidos? Porque até então, os dados do PCE, outros dados acompanhados, por exemplo, o CPI lá nos americanos, não demonstraram um efeito inflacionário tão forte. A gente pode ver isso a partir deste segundo semestre, com as tarifas que já estão postas de 10%, mas principalmente se essas disputas forem levadas à frente, se as tarifas mais altas de 25, 30, 40, 50%, como é o caso do Brasil, forem efetivamente impostas, por que a gente não está vendo efeito na inflação ainda? Ele deve aparecer nesse segundo semestre? Bom, acho que essas tarifas, elas foram anunciadas, revogadas, adiadas, modificadas. Então, todo esse processo de idas e vindas, no final das contas, fez com que o resultado líquido fosse de um nível tarifário significativamente mais baixo, efetivamente falando, né, do que era esperado que ele fosse. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que boa parte dos industriais e dos produtores norte-americanos anteciparam as suas compras justamente para fugir dessas tarifas. Então, eles ampliaram os seus estoques e conseguiram fazer uma certa manutenção desses preços num patamar mais baixo. O terceiro ponto é que com esse movimento de aumento das tarifas, o preço das commodities caiu. Por quê? Porque foi esperado um arrefecimento do nível da atividade global. Então, os insumos produtivos, os insumos para a manufatura, eles reduziram seus preços, o que fez com que esses preços entrassem no mercado também com um valor mais baixo, também com um preço mais baixo. Além disso, o tempo, né, em que essas tarifas começaram a ser implementadas, não só para o Brasil, mas para os demais países do mundo, é um tempo que é relativamente curto ainda. Então, você não consegue identificar os impactos propriamente ditos sobre os indicadores inflacionários. Mas, por outro lado, a gente vê nas expectativas dos consumidores e na expectativa da economia norte-americana uma inflação bastante elevada. Então, é esse gap que existe. Dados que foram gerados pela dinâmica econômica até a implementação dessas políticas, que mostravam um arrefecimento inflacionário em linha com o que se espera da macroeconomia e da tensão da política monetária por lá, encontrando um ambiente que faz a gestação, que é isso que a gente está vendo, de processos inflacionários. Esses processos inflacionários estão em gestação. Eles não foram verificados na prática ainda, mas espera-se sim que, mantidas essas tarifas, eles sejam vistos na frente. E é justamente por isso que o Fed não reduziu essa taxa de juros ainda. Carla Argenta, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender esta confusão e acalmar um pouco os ânimos. Parece que o mercado está entendendo aos poucos o efeito, qual a dinâmica e também o escopo desses impactos econômicos do tarifaço de Trump. Vamos ver o que acontece nos próximos dias e meses. Sempre bem-vinda, uma ótima manhã, 10 horas e 44 minutos. Eu achei que estava de tarde já. Uma ótima manhã a você e um bom trabalho. Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.